Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu queria falar um pouquinho sobre a retomada do julgamento do juiz das garantias. Vou explanar um pouquinho aqui sobre o juiz das garantias, de maneira bem objetiva, mas o nosso intuito aqui é chamar a sua atenção, advogado, advogada criminalista, para a retomada da decisão se o juiz das garantias é constitucional ou inconstitucional, o que vai ser decidido aí pelo Supremo Tribunal Federal. Só para nós lembrarmos aqui, o juiz das garantias, nós não tínhamos essa figura no Código de Processo Penal. Em 2019, Lei 13.964, o pacote anticrime, traz isso e insere o juiz das garantias no Código de Processo Penal, lá no artigo 3º-B, que nós já vamos ver. E aí, no dia 23 de janeiro de 2020, vem as ADIs, as ações diretas de inconstitucionalidade, e o ministro Luiz Fux concede a liminar nesse contexto, paralisando a aplicabilidade do juiz das garantias e outras coisas mais, para saber, e isso indo a julgamento, se o juiz das garantias é constitucional ou inconstitucional. Então, esse é o pano de fundo, esse é o teor da questão. Nesse sentido, como vocês estão vendo aí, artigo 3º-B, o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente, e ali no Código de Processo Penal nós temos todas as atribuições do juiz das garantias. O que você tem que saber aqui de maneira bem objetiva? O juiz das garantias, ele atua tão somente na fase do inquérito, investigação, analisando as ilegalidades, e a sua atuação é até o oferecimento da denúncia. De tal maneira que o juiz da instrução, o processo propriamente dito, vai ser um outro juiz, justamente para que esse juiz da instrução não tenha contato com os autos do inquérito e não seja contaminado e, por via de consequência, a sua decisão também não seja contaminada. Então, esta é a ideia central da aplicação do juiz das garantias. Evidentemente que estudos já demonstram isso, juristas já escrevem sobre isso, aqui mesmo no Brasil eu já escrevi sobre essa questão do juiz das garantias e da aplicação da teoria da dissonância cognitiva, trabalho que foi introduzido, desenvolvido lá na Alemanha pelo professor Ben Schunemann, mostrando que o juiz que tinha acesso, que teve acesso aos autos do inquérito, ele estaria contaminado, ele sairia contaminado e, consequentemente, a sua decisão também seria contaminada. Ou seja, o juiz das garantias, ele é um grande avanço para o processo, para um processo constitucional, para um processo democrático, para um processo equilibrado psicologicamente, para que não haja injustiças, de tal maneira que o juiz, na hora da decisão, o juiz da instrução, o juiz do processo, não tem acesso a esses autos do inquérito e, por via de consequência, a sua decisão não seja contaminada. Só que a questão nas ADIs, e as ADIs são essas aqui, 6298, 6299, 6300 e 6305, estas que serão julgadas agora no Supremo Tribunal Federal, no dia 21 de junho, vão ser discutidas essas questões relacionadas à aplicabilidade constitucional ou inconstitucional do juiz das garantias. Uma das críticas que está sendo difundida dentro desse teor são essas. Aplicabilidade prática. Será que, de fato, o juiz das garantias tem aplicabilidade prática? Claro que tem, isso já está comprovado em outros países, e a aplicação do juiz das garantias aqui no nosso processo constitucional, nosso processo democrático, vai trazer mais equilíbrio, vai trazer mais justiça. E, de fato, o juiz, na hora ali da instrução, o juiz do processo, ele estará mais equilibrado psicologicamente para
conceder a sua decisão, porque ele não estará contaminado com os autos do inquérito. O juiz das garantias vai ser justamente para isso, aplicabilidade prática, atuando ali no inquérito para impedir que exista essa contaminação. E é possível essa aplicabilidade prática? Claro que é possível essa aplicabilidade prática. Imparcialidade. Como assim imparcialidade? Por que críticas à imparcialidade? Ah, mas se o juiz atuar ali na fase do inquérito, tudo ele vai achar que é uma ilegalidade, tudo ele vai achar... Não tem nada disso. Se houver de fato uma ilegalidade dentro daquilo que está previsto ali no Código de Processo Penal, dentro das atribuições do juiz das garantias, seguindo o rito constitucional, é claro que ele tem que demonstrar que há uma ilegalidade. Então não tem problema nenhum quanto à imparcialidade e parcialidade. Não. O juiz das garantias ele vai ser imparcial em relação ao contexto e vai ser fiel às práticas da justiça, vai ser fiel à legalidade, vai ser fiel à Constituição, vai ser fiel aos ditames processuais penais. Não tem nada disso que não há imparcialidade ou parcialidade. Lá em cima, ó, custo financeiro e complexidade. Não, uma das questões, né? A atuação do juiz das garantias vai trazer um custo muito grande para o judiciário. Peraí, como assim custo muito grande? Existem possibilidades de cruzamento de juízes, o próprio Código de Processo Penal traz isso, mas se há uma preocupação com os custos, com os valores, é algo estranho. Por quê? A ideia, então, traga um equilíbrio maior para o subsídio dos magistrados para que nós tenhamos, de fato, ali a aplicação do juiz das garantias. A questão não é preocupação com valores, essas coisas, não. A preocupação acho que é outra, mas realmente se houver um trabalho, um equilíbrio ali no orçamento, é claro que é possível a aplicação do juiz das garantias na prática. E como eu disse, o próprio cruzamento ali de juízes também é possível que traga essa aplicação. Então, não é desculpa essa crítica de um custo financeiro e complexidade. E atrasos processuais. Há quem diga que a aplicabilidade do juiz das garantias na prática vai trazer um atraso processual. E aí eu te pergunto, mais do que o atraso que existe, mais do que a morosidade que já existe? Claro que não. Pelo contrário, isso não vai trazer atraso algum, morosidade alguma. A questão é o juiz das garantias analisando ali alguma ilegalidade e sendo um juiz totalmente diferente do juiz do processo da instrução e o juiz do processo da instrução não tendo nenhum contato com os autos do inquérito. Essas são as críticas: custo financeiro, complexidade, imparcialidade, aplicabilidade prática e atrasos processuais. A meu ver, uma grande confusão, porque é plenamente possível a aplicação do juiz das garantias. E pensando como jurista, e quem já escreveu sobre o tema, é claro que isso vai trazer uma solidez para o sistema muito maior. É claro que a aplicabilidade prática do juiz das garantias vai trazer uma estabilidade muito maior para um processo penal totalmente democrático e constitucional. Trocando por miúdos, é claro que vai trazer uma justiça muito maior, porque na hora das decisões, na hora do juiz da instrução decidir, ele não estará contaminado psicologicamente pelos autos do inquérito, porque nós teremos juízes distintos, nós teremos juízes diferentes, e é claro que o equilíbrio psicológico será muito maior, e nesse sentido, o processo democrático, o processo constitucional e um processo mais justo, com injustiças reduzidas, será aplicado. Pense sobre isso. Acompanhe o julgamento, porque o Supremo já está aí na boca da situação para decidir se o juiz das garantias ele é constitucional ou é inconstitucional. A meu ver, totalmente constitucional. Outros países
já demonstram total perspicácia e veemência na sua aplicabilidade. Continuemos seguindo. Não deixe de acompanhar o julgamento, porque isso é muito importante para a nossa prática penal como criminalistas, como advogados, advogadas, criminalistas atuantes na prática. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e nunca se esqueça, avante sempre!